E aí pessoal, tudo bem? Já tem alguns dias que eu estou me preparando para poder gravar essas videoaulas, preparando e aprendendo, né? A gravar essas videoaulas de uma forma que eu julgo interessante e que eu tenha condições em termos de equipamento, de conhecimento, de realizar, desenvolver o que eu estou querendo. Diante disso, eu montei uma pequena estrutura aqui na minha frente, utilizando a câmera do meu telefone, programa de edição gratuito que eu baixei na internet, e só a finalização do vídeo que eu estou fazendo um programa adequado, que é o Adobe Premiere. Mas mesmo assim, falta estrutura de áudio, falta estrutura de iluminação, e por conta disso eu peço que desconsiderem nesses vídeos eventuais problemas técnicos de edição e foquem no conteúdo, beleza? Durante os testes que eu andei fazendo, eu notei que os vídeos vão ter que ser curtos. Eu cheguei a fazer vídeo de 25 minutos, depois não consegui subir para o YouTube vídeo desse tamanho. Aí, por conta disso, no final de cada videozinho, eu vou indicar qual será o próximo assunto abordado. Assim, você segue o vídeo e você vai seguir, né, a ordem e não vai se perder ao longo do caminho. No início de cada vídeo também eu vou tentar colocar uma tela indicando qual é o número daquele vídeo, e isso com certeza vai te facilitar. Nomeia o arquivo, enfim, essas coisas todas. De qualquer forma, para que você se oriente, eu vou seguir as nossas apostilas que a gente usa em sala de aula. Inclusive estou colocando outras apostilas no portal meu IFMG. E só uma coisa para deixar claro, registrado aqui. Esses vídeos não têm intenção de substituir as aulas que vão acontecer normalmente depois que essa pandemia passar. Então, posto isso, vamos começar o nosso primeiro vídeo, efetivamente, o nosso primeiro conteúdo. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar de vetores no plano. Esse conteúdo está lá na página 9 da nossa apostila de vetores. Página 9, lá embaixo, você vai achar lá o subtítulo Vetores no plano. Vetores no plano. Consideremos dois vetores V1 e V2 não paralelos, representados com origem no mesmo ponto O, sendo R1 e R2 retas contendo esses representantes respectivamente. Então, observa a figura aí, localiza as retas R1 e R2, a R1 é essa reta na horizontal, a R2 aí está quase na vertical, né, um pouquinho inclinada, e os vetores U, V, W, T, X e Y, representados na figura. Esses vetores podem ser expressos em função do vetor V1 e V2. Por exemplo, o vetor U ele é 5 vezes o vetor V1 mais 4 vezes o vetor V2. A gente já aprendeu a fazer operação com vetores. Multiplicação de vetor por um número real e soma de vetores. Então eu estou pegando o vetor V1 multiplicando por 5, estou pegando o vetor V2 multiplicando por 4 e somando esses dois vetores. Quando eu faço essa operação, eu obtenho o vetor U. Se você não localizou ainda o vetor U, ele está aí no primeiro quadrante, esse vetor maiorzão da figura aí. Quando você vai, por exemplo, para o vetor W, aí olha só, menos 4 vezes o vetor V1, menos o vetor V2. Localizaram? Ele está lá no terceiro quadrante. Então observem, eu peguei o vetor V1, multipliquei por menos 4, então é 4 vezes no sentido invertido. Peguei o vetor V2, peguei um vetor V2 no sentido inverso, somei esses dois e obtive aí o vetor W. E isso vale também para os vetores que estão sobre os eixos aí. Por exemplo, o vetor X, ele é 4 vezes o vetor V1, mais nenhuma vez o vetor 2, o vetor V2. Então, veja bem, eu peguei só um vetor paralelo ao vetor V1, que é 4 vezes o vetor V1. E assim vai, observa os outros exemplos aí. Uma sugestão é que você vá dando pausa nos vídeos aqui e vai olhando aí com mais detalhes a apostila, certo? Bem, continuando lá então. De modo geral, dados dois vetores quaisquer, V1 e V2, não paralelos, para cada vetor V representado no mesmo plano de V1 e V2, então tem que estar no mesmo plano, hein? Não estou falando de qualquer vetor, estou falando de um vetor que está no mesmo plano, determinado por V1 e V2.
existe uma só dupla de números reais, A1 e A2, tais que V é igual a A1V1 mais A2V2. Então note, o vetor V ele é uma combinação linear dos vetores V1 e V2. V1 vezes um outro número real, A1, V2 vezes um outro número real, A2, e somado. A figura abaixo ilustra a situação descrita na expressão acima, onde os vetores V1 e V2 não paralelos quaisquer são combinados para se obter V a partir de V1 e V2. Isso aí é o que a gente já citou para trás, mesmo aqui hoje e na sala de aula no passado, que eu falava com vocês em combinação linear. Eu combinei linearmente os vetores V1 e V2 para obter o vetor V. Combinar linearmente dois vetores é pegar esses vetores, multiplicar por números reais e somar esses produtos que nós obtivemos. Quando o vetor V é expresso como na expressão destacada acima, dizemos que V é uma combinação linear de V1 e V2. O conjunto B, V1 e V2, é chamado de base do plano. Vale ressaltar que quaisquer pares de vetores não paralelos constituem uma base. A gente já tinha falado disso lá para trás, quando a gente estava falando em dependência e independência linear. Esses dois vetores, V1 e V2, são vetores linearmente independentes. Embora a representação acima esteja trazendo a representação da base como um conjunto, devemos pensá-lo como um conjunto ordenado. Assim, dada uma base qualquer do plano, todo vetor do plano é uma combinação linear dos vetores desta base, de modo único. Os números A1 e A2 da igualdade, daquela igualdade lá de cima, V igual a A1V1 mais A2V2, são chamados de componentes ou então de coordenadas do vetor V na base B. A1 é a primeira componente e A2 é a segunda componente. Assim, na base B, o vetor V igual a A1V1 mais A2V2 pode ser representado também por V igual a A1A2 na base B, ou então V na base B igual a A1A2. Observem que agora eu estou falando de uma nova representação dos vetores, apenas pelas suas componentes. Apesar de bastar que os vetores V1 e V2 sejam não paralelos, na prática, as bases mais utilizadas são as bases ortonormais. Isto é, os vetores que compõem a base são ortogonais e são unitários. Então, vamos voltar. Naquela figura lá de cima, onde eu coloquei os vetores V1 e V2, se você voltar lá, você vai perceber que elas não estão perpendiculares. Na verdade, os dois vetores V1 e V2 não precisam ser perpendiculares e nem precisam ter o mesmo tamanho. Mas, obviamente, para facilitar os nossos estudos, para facilitar a interpretação das coisas e tal, é mais interessante que estejam perpendiculares e que tenham o mesmo comprimento. Esse comprimento é o chamado vetor unitário, é o comprimento 1 que a gente usa. Desta forma, a base E1 e E2 é dita ortonormal, uma base é dita ortonormal se os vetores são perpendiculares e se eles têm, os vetores da base, né? Se eles são perpendiculares e se eles têm módulo 1, comprimento 1. Dentre as infinitas bases ortonormais no plano, uma delas é particularmente importante. A base que determina o conhecido sistema cartesiano ortogonal x ou y. Os vetores ortogonais e unitários, nesse caso, são representados por letras I e J, ambos com origem em O, ambos com origem lá na origem do sistema, e extremidades em U0, o I, e 01, o J. Na figura aí, você consegue observar esses dois vetores que formam o que a gente chama de base canônica. É o que está logo abaixo da figura aí, ó. A base C e J é chamada de base canônica. Então, dado um vetor V qualquer do plano, existe uma única dupla de números x e y, tal que V igual a xi mais yj. Veja, isso aí é a mesma representação que a gente tinha falado lá atrás.
V igual a um número real, lá era 1, aqui eu estou chamando de x, vezes I, lá era o V1, mais YJ, o Y era o A2 e o J era o V2. Aqui nós estamos simplificando para poder facilitar o entendimento. Abaixo da figura aí. Os números x e y são as componentes de V na base canônica. A primeira componente é chamada de abscissa de V e a segunda componente é a ordenada de V. O vetor V, xi mais yj, também pode ser representado desta forma aí, ó, V igual a xy, apenas pelas suas componentes. Quando estamos usando a base canônica, é dispensada a referência à base C. Então, se não tem uma referênciazinha à base, já sabe, estamos usando a base canônica. Essa igualdade acima sugere a associação de um vetor no plano a um par ordenado de números reais. Perceberam? Olha lá a notação. Aquele V igual a XY. Aquela notação é similar demais, é idêntica à notação de um ponto no plano. O par ordenado XY é chamado de expressão analítica do vetor V. A escolha proposital da base canônica se deve exclusivamente à simplificação. Assim, para cada ponto do plano, para cada ponto XY do plano, corresponde um vetor VOP, um vetor V de origem em O, extremidade em P, que é o vetor XI mais YJ. Isso quer dizer que as coordenadas do ponto P são as próprias componentes do vetor OP, na base canônica. Olha só essa construção que eu vou fazer aqui no GeoGebra. Eu estou localizando o ponto P47 e o vetor U47. Observem, o vetor U ele tem origem na origem dos sistemas e extremidade lá no ponto 47. Também como forma de simplificar a notação e evitando-se repetições excessivas, deixa-se de indicar nos eixos os vetores I e J. Então, a gente não precisa ficar indicando o I e o J no eixo. Tá? Para simplificar, já está subentendido, então a gente não vai indicar toda hora. De acordo com todas as observações feitas até agora, o plano pode ser encarado como um conjunto de pontos ou também como um conjunto de vetores. Ok? Nós vamos dar uma paradinha no vídeo aqui e o próximo vídeo vai estar falando de igualdade de vetores. O vídeo 2 vai seguir de igualdade de vetores. Ok? Abraço.